né, gente? Vamos lá, porque senão a gente entra na hora do almoço e aí fica ruim, né? Fica chato. Então, vamos começar essa reunião da Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável, primeiramente me apresentando, para quem não veio na reunião geral. Meu nome é Frederico Lima, ou Fred Lima. Prefiro até que chame por Fred Lima, fica mais rápido, né? Mais curto. Eu estou à frente do fórum, junto com a tia Ju, né? E a minha formação, né? Seria interessante falar minha formação. Eu sou químico, eu fiz química na UF, né? Lá atrás, fiz licenciatura e bacharelado em química, dei aula na UF, na própria UF, né? Durante bastante tempo, e dei aula no IFRJ praticamente a minha vida toda. Desde que o IFRJ não era IFRJ, desde que ele era a antiga Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, que trabalhava ali trabalhava no corredor da Escola Técnica Celso Tucov, né? Isso. Né? E desde essa época eu estou nessa luta com o ensino, né? Fiz meu mestrado em Química, em Síntese Orgânica, pelo Instituto Militar de Engenharia. Tenho um outro mestrado em Educação Tecnológica. Tenho duas especializações, uma em Educação Ambiental, pela Universidade Cândido Mendes, e a outra em Cultura Afro-Brasileira e Indígena pela PUC de Petrópolis, né? E toda essa jornada me fez chegar até aqui. E vamos juntos, né, tentar trabalhar esse ano para que a gente possa desenvolver algum projeto, um projeto bom para o nosso estado, né? Bom, vou começar a apresentação e depois eu vou querer que cada uma das pessoas se apresente e vá colocando vá fazendo suas colocações, né? Então, bem-vindos à reunião da Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável de 2023. Essa é a nossa nova estrutura do fórum, né, com a renovação na Alerj. O nosso presidente é o deputado Rodrigo Bacelar, e à frente do nosso fórum está a deputada Tia Ju, que é a vice-presidente da mesa diretora da Alerj. E eu, né, tentando organizar e coordenar essas câmaras setoriais e todo o trabalho aqui organizado. Ok? Bom, eu vou direto ao que nos interessa, tentando ser um pouco objetivo, porque o tempo é curto, né? Então, essas foram as ideias que o nosso fórum apresentou para 2023. Primeiro, o encontro com o IBGE, a divulgação dos resultados do Censo Demográfico de 2022, fazendo um recorte com o nosso estado, e ele vai acontecer. Nós já de certa forma, fechamos, né, para o dia 28 ou 29 de junho. Por favor, agendem, né? Dia 28 ou 29 de junho, e nós vamos convidar os 92 municípios para esse encontro, né? Onde o IBGE vai apresentar os dados referentes ao nosso estado. Além disso, quer dizer, isso aí já está acertado, nós pensamos em fazer um fórum ESG, né? Trabalhando a responsabilidade ambiental, social, governança corporativa, que é uma coisa que está extremamente em pauta, né, nas instituições e nas suas estratégias hoje em dia. E nós já trabalhamos isso ano passado, se eu não me engano, com alguma coisa referente não me lembro agora, mas já teve aqui no fórum alguma coisa referente a isso, ao ESG no ano passado, mas nós vamos voltar com o fórum para tentar trabalhar isso. Uma ideia também é trazer para cá o Fórum da Economia do Mar, ou Economia Azul, que gera, né, que gera muita renda, né? Só para a gente ter uma ideia, esses estudos eles demonstram que 8 mil empregos diretos e indiretos a cada 1,5 bilhões investidos no setor, ou seja, é o futuro, né? Um futuro bem promissor, né? A questão da economia do mar. O futuro não, isso é um presente. A gente só tem que acertar algumas coisas. O Fórum das Comunidades, que é na minha opinião, uma coisa que quebra um pouco, né, essa estrutura do nosso fórum, né?
nós sempre trabalhamos dentro da Alerj, e, através dessa ideia, nós vamos às comunidades procurar com empreendedores as boas ideias que possam contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado. Ok, Lu? Essa é a nossa agenda para esse semestre. No segundo semestre, nós vamos fazer uma outra, vamos pensar juntos nos melhores dias. Esse semestre, nós tendo hoje a reunião do dia 18/4 e vamos ter mais duas, a 18 de maio e 20/6. Isso significa pouco tempo e muito trabalho. Se vocês quiserem, quem quiser acessar, né, o balanço do Fórum de 2022, é só apontar para esse QR Code e vocês vão ter todo o balanço de 2022 completo, né? O que foi feito, o que foi realizado. E vamos, ok, Lu, para as ideias, né? Então, essas ideias foram trazidas na primeira reunião geral, né? Ideias que podem fazer a pauta das nossas próximas reuniões, né? Eu não sei, o Heitor está aí, o Heitor Soares? Eu não vi o Heitor. Não, acho que não, né? Bom. Não, o Heitor, lá no Cefet, ele é professor do Cefet, eu o conheço, também sou professora de lá, e ele faz parte da Câmara Temática ligada a ensino profissional. Na verdade, esses temas, agradeço aí, ele levantou junto a vários representantes. Tá, ele representou, tá ok. Então, eu vou colocar o que ele nos trouxe, né? O que foi sugerido, quais são os temas sugeridos para que a gente possa, através desses temas que não só ele trouxe, mas outras pessoas trouxeram, a gente faça a pauta das nossas reuniões para esse ano. E vamos pensar sempre numa questão, que a gente tem pouco tempo, né, para realizar muita coisa. Então, a gente tem sempre que ter uma certa prioridade, dar certas prioridades e pensar sempre naquilo que a gente realmente pode fazer, para a gente não ficar, né, perdendo tempo em algumas outras coisas. Então, vamos lá. O que o Cefet nos trouxe? Discutir o mecanismo de gestão pública para garantir a eficácia e eficiência das diversas políticas do Estado. Estímulo aos projetos focados na redução das emissões líquidas de CO2. Apareceu um D ali a mais, vocês me desculpem. As emissões líquidas de CO2. Economia circular e as possibilidades para os resíduos sólidos. O novo desafio do Decreto 10.936, de 22, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Fontes sustentáveis de geração energética do Estado. Energia eólica, onshore, offshore, biomassa e solar. A atração de empresas produtoras de equipamentos nessas áreas energéticas, uso de gás natural nas térmicas e um tema muito relevante e emergente, que é o hidrogênio verde. Estratégias de desenvolvimento a partir do mar, que perpassa por diversas conceituações. Economia azul, economia do mar, economia marítima e, no caso do Brasil, inclusive a Amazônia Azul. Essas foram as contribuições do Cefet. Ana Gabriela, não sei se está aí, se está representada, do CREA-RJ, ela trouxe o investimento no turismo de base sustentável, incluindo as comunidades, e pensar a tecnologia a partir da prevenção ao impacto, pensar dispositivos para reduzir a carga poluente para evitar o custo de tratamento das remediações. Pode passar, Lu. Lu? A BEAMA trouxe o Estado do Rio de Janeiro é uma das maiores energias solares que temos no país. Temos um desenvolvimento no país muito grande nesses últimos 4, 5 anos. A curva é exponencial. O lado social também é importante porque gera emprego e capacitação para os jovens. E a Embrapa Solos, o serviço ecossistêmico ambiental e a própria agricultura têm embutido esse serviço ecossistema do solo, da água, agricultura de baixo carbono,
agropecuária de baixo carbono e sistemas integrados, e conhecimento dos solos, porque é baseado no zoneamento, no conhecimento dos solos que podemos fazer as recomendações de adubação e de plantar e etc. Né? Então, essas foram as colaborações que tivemos na reunião geral do nosso fórum. Tá? Eu acredito que algumas delas voltadas, como no caso do Cefet, voltadas diretamente para questões do clima, apesar da Embrapa também tocar na mesma situação, que ela faz um uso do solo, né? Também está tocando na questão do clima. E também a questão da energia solar, que também vamos chegar no mesmo ponto. Mas agora eu vou passar a palavra a vocês. Eu gostaria de conhecer vocês, já me apresentei, gostaria de conhecer vocês. Alguns eu conheci pessoalmente, como o Marujo, né, que veio na reunião geral. Outros ainda não tive o prazer, mas, se Deus quiser, um dia vamos fazer uma reunião presencial para poder, né, nos conhecermos e tomar um café. Né? Bom, eu vou passar a palavra. Eu não sei quem chegou na frente. Por favor, quem levantar a mãozinha primeiro, né, pode falar e se apresente, por favor, e vamos começar as nossas ideias para esse ano. Posso Ok, começar? Aline? Pode, Isso. Aline. Bom dia a todos, bom dia, Fred. Meu nome é Aline Trigo, eu sou professora do Cefet há 16 anos e hoje eu estou como chefe da divisão de sustentabilidade do Cefet. O fórum nos abriu muito as portas em relação ao trabalho que realizamos. Iniciamos com a questão de resíduos sólidos. Hoje já estamos temos aí a certificação de sustentabilidade dada pelo Ministério do Meio Ambiente, a 3P, e nos ajudou também em áreas ligadas à economia de água, eficiência energética, de forma que hoje nós somos reconhecidos internacionalmente, que é a certificação Green Metric. Né? Então, eu só tenho aí a agradecer com relação ao apoio que o Fórum e demais instituições nos ajudaram, e isso nos trouxe aí um grande desafio para que a gente pudesse voar um pouquinho mais longe. Todos estão convidados a conhecer o Cefet, que fica aí do lado do IFRJ. Esse ano, o Cefet e o IFRJ vão fazer a Semana de Meio Ambiente. Vai realizar-se no período de 12 a 16 de junho. Já estão todos convidados. 12 a 16 de junho? Mês 6, 12 a 16. Estamos aí organizando. Mais uma vez vai ser um desafio fazer algo em conjunto, mas com uma irmã nossa aí, do ladinho. Ok, Camila? Obrigado. Obrigado, Aline. Camila, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Camila Nascimento, sou coordenadora da Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, aqui no Rio de Janeiro, e sou diretora da UIM, que é uma distribuidora de equipamentos, também com atuação nacional, mas sediada aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, agradecer pela oportunidade, já faço parte do fórum desde o ano passado, e é uma oportunidade muito grande de estarmos juntos aqui falando sobre temas diferentes, mas que vão levar o nosso Estado aí para se desenvolver, né, economicamente falando, em todos os sentidos. A energia solar é hoje um propulsor da economia. Hoje o Rio de Janeiro tem crescido, a gente está entre os 10 estados que mais tem potência instalada no país, e hoje a geração de energia solar ela é muito atuante na geração de emprego, na capacitação de pessoas, geração de emprego, dando oportunidades e empregos diferentes do que existiam antes, né? Então, cursos de curta duração fazem com que essas pessoas estejam aptas para entrar no mercado de trabalho. Hoje, a energia solar é a segunda maior fonte da matriz energética, né?
então a gente já conseguiu conquistar, passar aí um pouquinho a eólica, inclusive, mas é uma briga boa, porque está ali a hídrica, a solar e a eólica. E hoje essa agilidade em se fazer a geração de energia solar na prática e essa facilidade de uma pessoa se formar e conseguir já atuar no ramo, né, que está muito latente, muito quente hoje, é um mercado muito emergente, né, que cresce 70% no ano. Isso faz com que a energia solar seja parte da solução para muitos problemas que o Rio de Janeiro enfrenta, né, como criminalidade, como falta de emprego. E hoje o incentivo do uso da energia solar por parte dos consumidores finais, né, fazem com que a economia fique mais movimentada, mais empresas entrem para esse ramo e faça o desenvolvimento da nossa economia aqui do nosso estado. Então, fico à disposição para contribuir, porque eu já converso com bastante gente dentro das secretarias e inclusive o próprio Cefet já esteve aqui, a gente já conversou, inclusive, Aline, você pode contar com a gente para essa Semana do Ambiente, tá? Eu não vou estar aqui no país nesse período, porque eu vou estar numa feira de energia solar fora, mas a minha equipe está aqui à disposição, você pode contar com a gente, porque o solar dentro do meio ambiente tem tudo a ver, né? Então, você pode contar, eu vou deixar meu celular aqui, meu e-mail, se você puder depois me contactar para a gente alinhar como a gente pode participar com você, tá? E me coloco à disposição aqui, temos muitas ideias e muitas coisas que na prática, Fred, eu gostei muito quando você por várias vezes pontuou, olha, o tempo, temos que ser efetivos, porque tem muita coisa a fazer, pouco tempo, eu também sou bem assim, bem objetiva, e eu acho que todos nós precisamos pegar essas ideias e colocar mesmo na prática e a gente se unir para que a gente possa fazer o nosso estado se desenvolver. A nossa empresa, vou dar um exemplo, né? Eu atuo no terceiro setor e também tenho a Wind Solar aqui no Rio de Janeiro, mas, por exemplo, o nosso estoque hoje está 100% fora do nosso estado, gerando impostos em outros lugares que não aqui, porque o Rio de Janeiro ele fez um trabalho de um tempo para cá, infelizmente, negativo, tributariamente, de expulsar as empresas daqui, né? Então, acabou que tem muitas empresas potenciais que hoje poderiam estar gerando economia dentro do nosso estado e não estão. A nossa empresa, por exemplo, é um exemplo disso. Então, acho que a gente tem que aproveitar esses momentos aqui para entender as dores e a gente agir na prática, porque tem muita coisa que o Rio de Janeiro pode fazer. E uma coisa que eu vi na apresentação ali da Beama, do Baldini, que é uma coisa do Ruberval, que é uma coisa bem importante. O Rio de Janeiro é o estado da energia, né? Por conta do petróleo, do gás natural. Então, a energia solar e tanto a eólica também podem ser também essas referências. Então, eu me incomodo como uma carioca de ver o Rio de Janeiro ali, em termos de estado, na 10ª posição. A gente poderia estar muito mais lá em cima, porque no histórico a gente sempre foi um estado de energia e a energia solar pode muito contribuir para que a gente encabece essa lista e volte a crescer em todos os sentidos, né? Então, obrigada pela oportunidade, estou aqui à disposição para que vocês precisarem, tá bom? Obrigado, Camila. Valéria. Bom dia, pessoal. Eu sou Valéria Bastos, sou professora da PUC Rio. Quero inicialmente agradecer. Eu estou estreando, já tinha o professor Valcácia e a gente está substituindo, eu e a Juliana, representando também o Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente, que é composto por vários setores. Eu, por exemplo, sou do Departamento de Serviço Social e trabalho diretamente com a questão de resíduos e catadores, mas tem vários professores que trabalham em várias áreas, da energia solar, eólica, enfim, questão dos oceanos. Então, nós estamos aqui também para contribuir, também para estar dentro dessa rede, né? Aprender e também trazer algumas referências dos nossos trabalhos. Nós temos também uma proposta de Semana do Meio Ambiente, mas ainda não está confirmada a data, então eu vou deixar em suspenso, depois a gente se coloca em forma aí através das redes, mas também quero me colocar à disposição, Aline, para estar no Cefet, para estar participando, para trocar ideia, enfim, para fortalecer essa rede, né? A gente, assim, a minha contribuição em termos da questão de resíduos, eu cheguei aqui, estava tendo a apresentação falando do decreto, né, 10.936, mas agora tem mais 2 decretos, que depois, em outro momento, se a gente puder inserir, né, que foram decretos assinados agora em fevereiro, eu acho que é de suma importância, que ele muda um pouco a lógica, né, dentro da Política Nacional de Resíduos, e outras contribuições que a gente possa dar.
Então, eu sei que o tempo eu vou ser breve exatamente por isso, mas estamos aí à disposição para contribuir com a rede e melhorar efetivamente o nosso estado, não tenha dúvida. Muito Obrigado, Marta. obrigada aí mais uma vez. Marta Afonso. Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui, né, com essa nova equipe. Eu faço a coordenação executiva do Sindicato das Empresas de Informática. Na realidade, não é tão latente assim essa questão, né, ambiental para a gente, mas aqui no sindicato a gente faz um trabalho que é um recolhimento de lixo eletrônico no mês do meio ambiente, né, e por isso a nossa ida para esse Fórum de Desenvolvimento Sustentável, convidado lá atrás pela Geisa, né, aonde fizemos também uma parceria, colocamos containers na época na Alerj, há um tempo atrás, para esse recolhimento de lixo, foi bem bacana na época esse programa, e a gente está aqui muito para escutar, aprender também com vocês, né, que já estão dentro desse meio já há muito tempo, e o que pudermos contribuir, estamos aqui. Obrigado, Marta. Pandu. Olá, bom dia. É isso aí, Pando. O nome é esquisito, mas é verdade, tá? Então, eu costumo brincar com isso. Eu sou o único brasileiro na família e mineiro ainda por cima, né? Perdoe aí não estar com a câmera aberta, que eu estou de serviço, e aonde eu estou aqui não consigo meio que deixar a câmera aberta. Bom dia a todos aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui presente. Estou no fórum desde o ano passado, né? Compondo aí, ou integrando, ou ombreando aí junto com o Marcelo Marujo, o ICT. Faço parte lá do conselho. Minha formação é na área de ordenamento territorial, ou seja, geografia voltada para ordenamento territorial, políticas de gestão de uso e ocupação de solo, além da parte voltada para gestão de resíduos e recursos hídricos. No ICT, a nossa proposta, na verdade, é contribuir aí com o fórum, com as diversas políticas voltadas à sustentabilidade, principalmente, que é o principal eixo de trabalho, né, do ICT, sustentabilidade global, de forma a atender, né, sob a ótica local e as interferências do global. O ICT tem uma gama de possibilidades aí de contribuição em função dos profissionais que integram, né, o ICT, e dentro desse pacote, né, de diversidade de profissionais, a gente trabalha também com educação, enfim. E a minha contribuição em particular seria basicamente na parte de gestão de resíduos, recursos hídricos de forma geral. Estou no outro GT de energia. E aí, para não me estender muito, né, espero contribuir aí pelo ICT com a pauta de discussões aqui do grupo de trabalho e desejar aí uma excelente condução aí, professor Fred. Não tive a oportunidade de estar no dia da última reunião presencial, né? Estava de serviço, vi o professor Marcelo também lá representando o ICT. Então, fico à disposição da equipe para auxiliar no que for necessário. Claro que se a gente ficar falando aqui, dá para a gente conversar o dia inteiro, né? Cada um tem uma história de vida e contribuições diversas aí para colocar. Então, sendo bem objetivo, é isso. Espero ter conseguido meio que passar um pouquinho da minha formação. Então, basicamente, 2 mestrados na área de educação e meio ambiente, o doutorado seguindo na área de ordenamento territorial ambiental. E eu sou da área de gestão também, então as coisas meio que se alinham, né? Tanto na administração quanto na área do meio ambiente. E trabalho na área de projetos. Então, basicamente, esse é o Pando. Essas são as contribuições a nível de ICT, ombreando aí com o amigo Marcelo Marujo, que preside o ICT.
Obrigado, Pando. Marujo? Bom dia a todos, bom dia, Fred. Aí, sucesso aí na condução aí estratégica do fórum, né? Muito interessante, né? Eu estou aí, como tive a oportunidade de estar lá na apresentação das nossas atividades, né? Estou presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação Sustentável Global, né? Um novel instituto, né? Estamos ainda debutando de alguma forma, mas já estamos no nosso segundo ano no fórum, né? Estamos presentes com profissionais com bastante competência acadêmica e experiência profissional em todas as câmaras setoriais. Isso é muito interessante, evidencia, né, a nossa responsabilidade e compromisso para se pensar e juntos empreendermos um Estado do Rio de Janeiro mais sustentável e inovador. Então, no foco do Instituto é sustentabilidade e inovação, né? Buscamos ser referente em sustentabilidade e inovação em nível global, né? E todas as nossas ações elas são permeadas por uma visão cada vez mais sustentável e inovadora. Estamos, né, no protagonismo de alguns congressos internacionais e brasileiros, né? Por exemplo, dia 24, 25 e 26 agora de maio, né? Como política de responsabilidade socioambiental do Instituto, né? Nós estamos aí com inscrições totalmente gratuitas, submissão de trabalho totalmente gratuita, certificações no segundo Congresso Internacional e Brasileiro de Educação Empreendedora, Sustentabilidade e Inovação, e o que consideramos um bom negócio. Então, são instituições, são eventos conferencistas nacionais e internacionais, né, com expertise na área, que vem agregando aí. Então, participação totalmente gratuita, eu vou colocar aqui no nosso chat, vou disponibilizar lá no nosso grupo também. Então, o nosso objetivo é cada vez mais, né, trazer a reflexão à sustentabilidade, que sustentabilidade nós estamos falando, né? E a gente, eu acho que extravasa um pouquinho essa sustentabilidade que está, na maioria das vezes, focada no ambiental. Então, a gente entende a sustentabilidade como uma condição necessária e simultânea de ser empreendida, tanto num viés político, quanto social, ambiental, econômico e cultural. Então, acho que essa sinergia é muito potencial para repensar, né, políticas, sobretudo uma formação humana integral, tornar as empresas, as instituições cada vez mais aprendentes na busca de uma sociedade mais justa, digna e melhor para todos. Esse eu acho que é o nosso grande desafio enquanto Instituto. O Instituto está totalmente à disposição, né, do Estado, do governo do Estado, do Fórum, das instituições aí parceiras, dos colegas aqui, né, para trabalhar em todas as frentes aí, na intenção justamente de projetar, né, o nosso Estado de alguma forma, contribuir com a gama de nossos profissionais aí para repensar a sustentabilidade, repensar o empreendimento, prover cada vez mais soluções na área de gestão, né, de educação, né, que a gente consiga ter produtos, né, serviços cada vez mais sustentáveis e inovadores. Então, o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação está à disposição de todas as instituições, né, para entrar em parceria, entrar com protagonismo e, sobretudo, do fórum. Então, é uma satisfação. Eu vou deixar no grupo e vou disponibilizar aqui todos os nossos acessos aí. Obrigado e sucesso para todos nós aí. Obrigado, Marujo. Cris, só um minutinho só, Cris. Eu só queria mudar um pouquinho assim, a dinâmica, se vocês concordarem, porque eu olhei o relógio aqui, já são 10h36, e se todo mundo for se apresentar para depois fazer as suas colocações, nós vamos sair daqui umas 4 horas da tarde. E eu teria que participar de 2 reuniões em conjunto, porque eu tenho uma outra à tarde para participar. Então, se vocês concordarem, lógico, à medida que a pessoa se coloca, ela já coloca as suas ideias para as pautas das próximas reuniões, para as pautas que vão nortear os trabalhos. Pode ser assim? Todo mundo concorda? Né? E aí as pessoas que falaram anteriormente, Aline, Camila, Valéria, Marta, Pando e Marujo, também voltam a falar depois que todo mundo se colocar. Pode ser? Tá? Porque senão a gente acaba estendendo muito. Óbvio que a gente quer falar, todo mundo gosta de falar do que ama, do que trabalha, né?
mas, infelizmente, nosso tempo é curto e a gente tem que otimizar um pouquinho, tá bom? Desculpa. Cris, por favor. Olá, eu sou Cris Chafim, trabalho aqui na CEMOV, na Federação de Mobilidade do Estado do Rio, na área de transporte, e estou aqui mesmo para contribuir, sou suplente na Câmara, né, desde o ano passado, e nós gostaríamos de discutir questões de transporte, sustentabilidade no transporte, na mobilidade urbana. Eu acho que é isso, sou um pouco mais sintética. Obrigado, Cris. Cristina, que estava na frente, cadê ela? Oi, estou aqui. Estão me ouvindo? Tá, deixa eu... Então, bom dia a todos. Parabéns, Fred, aí pela estar à frente dessa Câmara. Eu sou conselheira do CRBio, da 2ª Regional. Tá? Sou bióloga, portanto, tenho mestrado e doutorado em ecologia. Tá? Trabalho muito com a parte de monitoramento ambiental. Além disso, sou professora aqui da UFRJ, do Instituto de Biologia. Tá? Então, nós temos uma gama de profissionais aqui enorme, né? Um leque enorme, que estão à disposição da Câmara para dar alguma assessoria. E no Conselho de Biologia nós temos biólogos que atuam em todas as áreas possíveis, né, do campo de conhecimento da biologia, e também aqui na engenharia ambiental aqui da nossa universidade. Tá? Todos os temas são importantes para o Conselho, e a gente está disposto a participar de tudo que for possível, na medida que a gente tiver pernas aí para ajudar na Câmara. É a minha primeira participação, tá? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, tá bom? Obrigada. Obrigado, Cristina. Catiana? Bom dia, peço desculpas pelo atraso. Meu nome é Catiana Teléfora. Eu sou especialista em políticas públicas de gestão governamental, que é uma carreira ligada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG. Eu estou aqui representando ao nosso sindicato, né, o GEST Rio. Eu sou representante suplente. Atualmente, eu estou cedida para a Secretaria de Estado de Saúde, na qual eu coordeno a área técnica de alimentação e nutrição. E aí, dentro dessa discussão da Câmara, né, evidentemente, eu estou aqui representando a GEST, e a gente tem uma pauta muito voltada para a questão da gestão, do monitoramento. A gente fez um lançamento de um produto no final do ano também, chamado Planeja Rio, uma 2ª edição, no qual a gente traz a questão da inovação, necessidade de trazer a questão do monitoramento também das políticas, mas também queria falar um pouquinho rapidamente, né, também como o SES, estando na ATAM, eu represento a Secretaria no Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, assim como na Câmara Intersecretarias, né, da mesma pauta, e a gente está numa fase final de publicação do primeiro Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional sustentável, no qual a gente entende que a questão da sustentabilidade é algo muito importante, né? Então, a pauta da alimentação, da segurança alimentar, é algo que está totalmente alinhado com essa discussão, e a gente, apesar de ser suplente, nem sempre vou estar aqui, mas a gente entende que a GEST, assim como a minha participação, a gente pode também trabalhar no sentido de discutir essas pautas, né, e também fazer essa interação com os colegas aqui, tá bom? Obrigada por estar com vocês aqui nesse dia de hoje. Também é a minha primeira vez que eu estou participando da reunião. Obrigado, Catiana. André? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Está tudo ok? Sim. É a primeira vez que eu estou participando aqui. Meu nome é André Borer Marques. Eu sou representante suplente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. E, enquanto Conselho Regional de Medicina Veterinária, nós estamos à disposição para contribuir com esse grupo nas temáticas que nós temos expertise e podemos procurar outros colegas dentro do Estado, né? Particularmente, eu sou médico veterinário, eu tenho mestrado em Ciências Ambientais, sou doutor em Ecologia e Recursos Naturais e, atualmente, eu também trabalho com gestão de recursos hídricos. Tá? Há 12 anos eu estou trabalhando com gestão de recursos hídricos. E queria, dentro das minhas reflexões, dar ênfase nessa parte de gestão de recursos hídricos, principalmente no que diz respeito à segurança hídrica do Estado do Rio de Janeiro. Em algumas áreas, a gente consegue detectar
que há uma vulnerabilidade da segurança hídrica, ou então está atrelado a apenas um determinado manancial, e que, se esse manancial for comprometido, você vai ter grandes dificuldades de desenvolvimento econômico, social, ou seja, a temática da água é uma temática muito importante de ser levada em consideração no desenvolvimento sustentável. E dentro do que foi exposto no início, pelo Fred, é Fred, né, Fred? É o seu nome, né? Das pautas que já foram levantadas, eu vi muita aderência a esse pensamento, a pauta apresentada pela Embrapa Solos, né, onde a gente vai poder trabalhar no desenvolvimento dentro da agenda do recursos hídricos, no que nós chamamos de agenda da infraestrutura verde, que são medidas e ações para a gente recuperar determinada bacia hidrográfica, utilizando até as próprias soluções baseadas na natureza, né? Então, é a minha primeira vez no fórum, e estou aqui à disposição e cheio de vontade para contribuir em tudo que for possível, tá bom? Passo a palavra para os demais. Obrigado. Não tem nenhuma mãozinha levantada. André, Camila quer falar de novo, Camila? Isso, você pediu para sugerir, né, algumas ações, como eu só me apresentei. Vamos começar a pensar, né? A pensar quais são as temáticas que nós vamos... Isso. Eu tenho algumas sugestões aqui para a gente pensar em conjunto. Sendo a energia solar parte da solução para movimentar nossa economia, nossa parte econômico-social, né, do nosso Estado, eu tenho 3 sugestões para a gente pensar aqui de coisas que a gente pode fazer para, de imediato, a gente já conseguir fazer essa movimentação positiva. Uma é a gente pensar em como a gente pode criar e com quem se conectar para criar as ações para disseminar o uso, os benefícios e as possibilidades do uso da energia solar por parte da população. Porque se a gente tem a energia solar como um fator gerador de emprego imediato, né, de formação acadêmica, de redução da criminalidade por conta desses empregos que são gerados, né? Então, como a gente pode fazer para incentivar, né? Uma é disseminar informação para a população sobre o uso, os benefícios e possibilidades, porque, por exemplo, uma usina pode ser feita numa casa lá em Seropédica e gerar energia solar para um apartamento em Copacabana. As pessoas não sabem disso. Então, a gente tem que disseminar, tem que ter meios da gente conseguir disseminar essas informações para a população, porque, e fazendo essa economia na conta, isso gera recurso financeiro para que essa família possa depois investir, pegar esse dinheiro que antes gastava com energia e reinvestir na educação dos filhos. Tem várias coisas que a gente tem que fazer um pensamento de como ensinar isso, esse pensamento financeiro também para quem investe em energia solar, do que fazer com esse dinheiro que vai sobrar, né, no bolso do orçamento familiar. Um outro pensamento que a gente também tem que colocar em mente é em relação a como a gente pode disseminar e divulgar informações sobre, poxa, eu quero trabalhar, eu quero investir na minha carreira no emprego verde. Como fazer? Onde estudar? Poxa, tem aí o Cefet com cursos que tem disponíveis. Tem o Firjan, eu visitei lá a Firjan. Nossa, instituto incrível, com várias formações acadêmicas na área de sustentável. As pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem onde estudar, onde trabalhar, o que ela pode fazer. A gente tem que criar ações de divulgar essas informações para a população, né? Tanto do uso da energia solar, quanto se ela quer seguir uma carreira, como fazer o Sebrae para essa pessoa que se forma, ela sai dali ou para trabalhar num lugar ou para abrir a sua própria empresa. E tem o Sebrae com todo um programa de capacitação desde abrir o MEI até como fazer o marketing da empresa dela, sabe? E um terceiro ponto é a gente fazer um trabalho, vai ter esse evento do IBGE, né? Com todos os municípios do Rio, a gente conseguir fazer ações de integração entre os municípios, porque as autoridades públicas elas também precisam conhecer a energia solar, elas também precisam saber que existe, como que ela pode fazer para usar, porque isso já pode gerar uma economia imediata, inclusive para a redução da conta de luz dos prédios públicos. Então, a autoridade, por exemplo, pode incentivar dando um desconto pequeno no IPTU para quem tem o seu comércio ou a sua residência com energia solar. Esses programas existem
e os prefeitos e as secretarias de desenvolvimento econômico municipais não conhecem. Então, também seria Aqui é só a gente pensar em ações para disseminar informação, tanto para a população que pode passar a usar energia, quanto os profissionais que hoje, jovens, que gostariam de estudar e saber como fazer e como trabalhar nessa área, e as autoridades também terem acesso à informação que possam fazer com que eles implantem políticas públicas para incentivar também a população e os empresários que atuam nesse setor. Ok, obrigado. Mais alguém que não falou ainda quer falar? Não? Então vamos partir para as ideias. E quem for querendo conversar, a Valéria. Valéria Bastos. Sim, Valéria, eu estava até pensando em você aqui, porque uma das demandas que a gente teve, que a gente apresentou na reunião geral, foi a questão dos resíduos sólidos. E você tocou exatamente tanto na 10.936, como você falou em mais 2 decretos que estão em fevereiro. Então, vamos conversar sobre isso para ver o que a gente pode fazer, o que a Secretaria pode trabalhar em função disso, né? Sim, é exatamente isso. Que são 2 decretos muito recentes, que boa parte, quem lida com a questão de resíduos deve estar acompanhando, que foi exatamente a questão de rever algumas coisas do decreto 10.936, né, em termos da regulamentação, porque, na verdade, a 12.305 já era regulamentada pelo decreto 7404. E aí, com o governo passado, houve toda uma revisão em função do Plano Nacional. E aí surgiu aquele decreto no final do ano. Mas o governo atual fez uma revisão no crédito de logística reversa, que eu acho que é super importante, na medida em que as cooperativas de catador, há um impacto no Estado como um todo, né? Tanto no sentido do crédito de logística reversa em si, como também da inclusão socioeconômica dos catadores e catadoras. Então, esses 2 decretos, eles têm uma sinergia exatamente porque vai trabalhar na perspectiva de regulamentar toda a questão da logística reversa, que para nós que estudamos a questão da gestão integrada de resíduo, a gente considera importante, em função da coleta seletiva, da inclusão socioprodutiva dos catadores e a organização desse processo de gestão, que a gente sabe que no Rio de Janeiro tem uma série de problemas, né? Considerando que a gente ainda tem, no Brasil, 3.000 lixões, aquilo que é oficial contado, mas não é verdade, a gente tem muito mais de 3.000 lixões abertos, né? Só para dar um exemplo, Jardim Gramacho deve ter pelo menos 50 lixões clandestinos. Então, esse decreto começa a dar uma regularizada na ação das cooperativas de catadores e na linha mesmo da responsabilidade compartilhada. Então, acho que era legal a gente incluir na pauta para a gente pensar, né, como que essas empresas, dentro desse contexto aí de Estado, né, empresa, mercado e cooperativa de catadores, como esse processo está se dando no Rio de Janeiro, que tem muita dificuldade. Eu venho acompanhando por conta aí dos meus projetos e vejo que a gente ainda está tem muita lacuna a ser cumprida, né? E o outro é o decreto que foi reeditado, em função da inclusão dos catadores, mas recebeu o nome do Diogo Santana, que foi um grande colaborador do governo, mas que faleceu no ano passado, ou retrasado, eu não me lembro, que é um decreto que recupera o pró-catador e que tem uma série de ações no processo da gestão integrada de resíduos sólidos. Aqui a gente já ouviu falar de eletroeletrônico, né? Tem toda a questão do próprio resíduo inorgânico e orgânico. Então, eu acho que a gente poderia colocar na pauta, né? Acompanhando aquela pauta do Cefet, que foi a hora que eu entrei, mas que a gente pudesse aprofundar e ter melhor clareza de como isso está acontecendo no Estado. Eu acho que essa é a minha contribuição inicial. Obrigado, Valéria. Obrigado, Camila. A Camila está falando que vai ter que se ausentar, né? Então, muito obrigado pela sua participação. E depois você entra, isso vai estar disponibilizado, você vai ver o restante da reunião, com certeza. E a gente vai se comunicando pelo grupo, tá? Mais alguém? Sim, desculpa, Aline.
É isso, sem problema. Aproveitando a temática de resíduos sólidos, eu quero chamar a atenção que o Cefet está com um edital para chamamento público para seleção e habilitação de cooperativas de catadores. Seria interessante nós termos, até no grupo aqui, algum representante que, de alguma maneira, estaria alinhado a toda a questão de resíduos sólidos. O próprio decreto, ele muda um pouquinho o nome, né, de coleta seletiva solidária para a cidadã, tem vários pontos que reforçam aí o apoio que deve ser dado a esse grupo, como também, ligando à questão de resíduos sólidos, o Sistema Nacional de Logística Reversa. Eu falo até por conta de um dos decretos desse ano, instituir, em nível de Estado do Rio de Janeiro, a questão da logística reversa. E hoje isso ajuda muito com relação aí ao trajeto oposto, né, dos nossos resíduos, né, de voltar e de colaborar nessa logística reversa. Então, faço aqui essa menção, que é um ponto que está muito transversal, né, a todos nós, de alguma maneira, quando falamos em resíduos, toda uma preocupação aí com o futuro. Obrigada. Obrigado, Aline. Mais alguém? Silêncio, um momentinho para reflexão. Então, por enquanto, nós temos, né, trabalhando, apontando para que as pautas das nossas futuras reuniões sejam em cima de energia solar, né, disseminação de informações e cursos, coisa que a gente pode até começar a tentar resolver internamente, se possível, né? Temos também a integração intermunicipal e o que a Valéria e a Aline nos trouxeram dos resíduos sólidos, né? Principalmente a Valéria falou sobre como ela quer saber como é que está o processo, né, no Rio de Janeiro, não é isso, Valéria? É isso? Ok. Bom. Eu acho que a gente precisa dar uma olhada, né? Por exemplo, quando a Aline fala do decreto, bem legal, que era o 5940 e que foi extinto o decreto da coleta seletiva solidária. E assim, se a gente não tem a coleta seletiva, a gente tem problema. E embora a gente tenha alguns índices de coleta seletiva, a gente sabe que a coisa não acontece dessa mesma forma. Então, acho que essa recuperação e pensar nesse chamamento, né? Antigamente o Estado tinha o 40645 que replicava o 5940, mas eu também não sei como está atualmente. Então, é pensar um pouco nessa sequência aí, dessa rede de ações que vão efetivar realmente a logística reversa, que é um dos princípios básicos da própria política. Ok. Obrigado. Luiz? Está sem áudio. Você está sem áudio, Luiz. A gente não está te ouvindo. Enquanto o Luiz arruma, o André vai ter que sair, ele está acabando de falar aqui. Obrigado, André, pela sua participação. Espero conversar com você de novo depois. Ô, Vitor, aproveitando, já que ninguém está falando, deixa eu fazer só uma contribuição. Eu não sei, vocês estão me ouvindo, né? Estamos. Eu não sei se eu vou falar alguma coisa que é relevante, mas está vindo na minha cabeça aqui e eu acho que vale a pena. Se eu estiver errado, vocês corrijam, que está cheio de colegas que são mais conhecedor do tema do que eu. Mas dentro dessa questão de resíduo sólido, eu acho que a gente tinha que pensar também em fazer uma ação junto aos poderes públicos municipais
né? Eu estou colocando uma reflexão aqui, né? E o fórum vai discutir se isso cabe ou não. Mas ver junto aos poderes públicos municipais uma forma deles, de fato, criarem e implantarem os seus respectivos planos municipais de gerenciamento de resíduos sólidos, porque a responsabilidade do saneamento ele é do município, né? E o saneamento, com seus 4 eixos de água, esgoto, macrodrenagem e resíduo sólido, precisa de ter a participação do poder público em qualquer coisa que, de fato, estrategicamente vá solucionar o problema. Então, talvez, se esse fórum achar pertinente fazer um movimento junto aos municípios, alertando a importância de cada município ter o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, e esse plano ser, de fato, um plano aderente à realidade do respectivo município, e não algo de Ctrl-V e Ctrl-C, que é o que a gente vê na prática, muitas das vezes, né? E aí, sim, incorporar as questões da logística reversa, a questão dos catadores, a questão do reaproveitamento desse resíduo. Eu vejo, quando esse tema vem, essa questão vem à minha cabeça, e eu, antes de sair, eu gostaria de passar essa reflexão aí para o grupo. Tá? E aproveito para me despedir de todos vocês, e, infelizmente, eu tenho um conflito de agenda agora, que 11 horas eu vou ter que participar de uma outra reunião, tá bom? Um bom dia para todo mundo, e a reflexão está na mesa aí, tá? Obrigado pela colaboração. Luiz, vamos tentar agora? Cadê o Luiz? Então, vamos tentar? O Luiz está com um probleminha, ele está tentando fazer pelo fone. Talvez ele tenha que sair para reconectar ou sem um fone, que no Zoom tem isso, né? Talvez seja isso mesmo. Eu acho que é a questão de fone. Eu vou passar a palavra ao Pando, que já levantou a mãozinha. Enquanto isso, você tenta resolver aí, por favor. Tá bom? Me avisa aqui pelo chat. Agora ele vai conseguir. Vai conseguir porque apareceu o microfone dele. Não, mas antes estava com o microfone também. Pando, vai. Você quer falar? Não quero atrapalhar aí o amigo que entrar, né? Se ele tiver dificuldade. Você já conseguiu ou eu espero? Ou eu toco? Posso seguir? Luiz? Então segue, Pando. Ele espera um pouquinho. Enquanto isso, ele resolve lá. Tranquilo. Na verdade, é só para colocar um pouco mais de... Vou acompanhar o amigo aí que estava falando e, na verdade, colocar mais lenha um pouquinho na fogueira para o pessoal pensar um pouco também, né? Para a gente, em função aqui das discussões. A questão da gestão de resíduos, a gente sabe que a política nacional ela tinha uma boa ideia, né? Uma boa pretensão, mas que não se concretizou efetivamente na ponta, em função de tempo, limitação, principalmente limitação de recursos. Sabidamente é impossível você sair de uma condição inicial lá de vazadouros, né, a céu aberto, para um aterro sanitário dentro do tempo previsto na política, e isso, em parte, eu acho que contribuiu para não diria o fracasso, porque a política é importante, ela dá direcionamentos importantes, ela estimula, inclusive, a participação integrada, né, nos planos municipais, juntamente até com os planos privados, há uma integração. E só para pensar um pouquinho, né, a gente sabe que tem uma questão econômica envolvendo o gerenciamento de resíduos, as cidades têm demandas gigantescas e problemas gigantescos na mesma proporção. A gente fala aí rapidamente de 2, 3 quilos por pessoa, por residência. E aí, no município como Rio de Janeiro, são algumas milhares de toneladas entrando todo dia, tendo que ser descartadas. Eu acho que o grande gargalo é que nós possamos pensar, de alguma forma, em como reduzir a pressão em cima dos aterros
retendo material que é possível de ser recuperado e retornar ao sistema produtivo. Pensando em solução do problema, a solução passa por reduzir não só a pressão no aterro, mas pensar sob a ótica do viés de melhor distribuição de renda a partir dos catadores. Aí tem uma questão de organização comunitária, enfim. Mas deixar só para que todos nós possamos pensar que as soluções existem, mas passa necessariamente por uma questão econômica, que isso pode esbarrar em algumas dificuldades. Qual é a ideia, né? É fazer com que o que está indo para o aterro, que não tem capacidade de separação efetiva, em função de tonelagem, as empresas recebem por tonelagem, então tem que entrar, tem que descarregar no aterro, e o quanto mais rápido voltar para carregar e devolver lá. Então, não existe separação efetiva. Nenhum aterro no estado tem processo de separação efetiva. Entra 10 caminhões, dos 10 vão para o talude, talvez um vá para a separação. Então, como resolver? Vamos resolver na origem. Pensar em reter esse material e recuperar esse material antes que ele seja colocado aí nos veículos. É uma discussão um pouco mais longa, dá para a gente conversar um pouco mais sobre isso, mas me parece ser o caminho. E aí se trabalha 3 vetores, né? A inclusão, melhor distribuição de renda, portanto, melhoria de qualidade de vida e redução da pressão em cima dos aterros. Em pequenas unidades, a gente consegue multiplicar isso a nível local, a nível distrital, a nível municipal, depende do tamanho que a gente está pensando. Então, só para deixar aí mais uma pulga atrás da orelha para o pessoal começar a pensar também nas possibilidades, né? Porque senão fica muito... Eu sempre tenho o cuidado de olhar as coisas de maneira prática, né? E aí acho que todos aqui pensam dessa forma. Como a gente resolve os problemas, né? O fórum ele é uma busca por soluções. E se é uma busca por soluções, né, quanto mais rápido nós conseguirmos encaminhá-las, melhor para todos os setores, todos os segmentos, todos ficam mais comprometidos com o processo. Então, acho que eu me alonguei muito, me perdoem, mas achei pertinente colocar essa questão específica do resíduo, dentre inúmeras outras possibilidades, não só com resíduo, mas a questão hídrica, aí, como foi colocada. O olhar ele tem que ser muito pontual a partir das demandas efetivamente concretizadas. A gente trabalha muito no macro, esquece de olhar para o micro. Eu acho que, pela experiência que eu tenho, é entender a lógica do micro para expandir isso em larga escala. Mas se você não entende a realidade local, qualquer ação ela tem uma grande chance de ser colocada na condição de insucesso na execução. Os grandes projetos, né, as coisas em grande escala sempre me dão um pouco de frio na barriga, porque eu sei que normalmente elas param pelo meio do caminho. Então, se a gente pensa um pouco menor, não é ser menor para ser simplista, não. É olhar de forma menor e solucionar os problemas de forma modular. Aí a gente consegue escala. Agora, pensar em megaprojetos para realidades completamente amplas e demandas cada vez são crescentes e limitadas, com recursos cada vez mais limitados e escassos. Esse é um cobertor curto que a gente precisa alinhar. Se o entendimento for do pequeno, né, da dinâmica local, para a gente conseguir estabelecer um plano para multiplicar isso em anéis concêntricos de expansão, a gente vai conseguir. Caso contrário, a gente vai ficar pensando no macro e não vai conseguir acertar o micro nunca. E aí a gente começa a patinar, como eventualmente vários projetos e programas e ideias patinaram ao longo desse tempo todo. Então, dá para fazer muita coisa, desde que o olhar seja muito... eu não diria só o olhar técnico, né? A gente sabe que tem vetores diversos entrando aí no contexto, mas dá para fazer muita coisa. Pensar em você melhorar a qualidade de vida das pessoas, baseado numa gestão mais simples de resíduo, que consiga agregar valor para essas pessoas. Porque não adianta ficar trabalhando com um catador na ponta e esse cara ganhando 50 centavos por cada quilo de PET que ele recolhe. Quem ganha é o atravessador. Pensar na quebra de cadeia dos atravessadores e fazer isso acontecer direto entre o catador, organizado devidamente, até a ponta final lá, que é a indústria de transformação. Fiquei prolixo. Desculpa aí, Fred, e os demais. Não, tá
Ótimo. Obrigado, Pano. Luiz, você conseguiu resolver? Não. Luiz? Bom. Tá ok, Luiz. O Luiz não conseguiu, depois... Tá bom, assim que você conseguir, você me dá um toque, por favor, tá? Me fala. Alguém que queira falar agora? Consegue me ouvir? Estou ouvindo alguma coisa aqui. Opa, consegue ouvir agora, Fred? Luiz, é você que está falando aí, né? Sou eu. Isso, estou te ouvindo. Ótimo. Aí, então, bom dia a todos aí. Desculpa aí pelo imprevisto aqui do equipamento. Eu sou o Luiz Jupilson, aqui da Gerência de Sustentabilidade aqui da Firjan. Quero colocar a instituição aqui à disposição para contribuir e colaborar no que for possível e necessário. Eu sou na lista de sustentabilidade, né? Estou nessa área de meio ambiente. A gente trabalha com grandes empresas aqui do estado do Rio, representando as indústrias. E aí, de uma forma bem prática e objetiva, para não tomar muito tempo, né? Como sugestão aí de proposta aí dos trabalhos em relação a gente que paute as nossas temáticas, né? Nos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então, que a gente pudesse utilizar os ODS, né? Que é uma pauta que está em vigor. A Firjan, ela ancora aí o Hub ODS aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu acho que seria bem interessante que as contribuições e plano de trabalho viessem aí dentro desses objetivos do desenvolvimento sustentável, porque a gente tem ali uma série de diretrizes, metas e um arcabouço bem interessante aí para pautar de uma maneira organizada, estruturado, abrange todas as temáticas, né? E eu acho que seria de início aí essa sugestão e contribuição, porque acredito que fica de uma maneira bem organizada, estruturada. E no mais aí coloco novamente, né, à disposição. A gente atua em diversas temáticas que foram aí selecionadas, seja recurso hídrico, logística reversa, economia circular, né, licenciamento ambiental, na área de educação também. E é isso aí, pessoal. Obrigado aí. Bom dia. Obrigado, Luiz. Mais alguém queira falar? Bom, nós temos anotadas algumas coisas aqui, né? Se alguém quiser falar, por favor, levanta a mãozinha. Temos anotadas algumas coisinhas aqui, a gente tem que dar um direcionamento para a próxima reunião. Vamos lembrar que nós temos, além esse período, nós temos mais duas reuniões apenas esse semestre. E depois, possivelmente, umas 3 ou 4 no segundo semestre. Então, como eu falei no início, o tempo é extremamente curto, né? Extremamente curto para que a gente consiga fazer tudo que a gente quer fazer, né? Então, a gente vai ter que ter um certo critério e escolher coisas e direcionar isso melhor. E agora eu vou deixar com vocês. É vocês que vão ter que fazer isso, né? Junto comigo, óbvio. Vamos ajudando, mas o tema que foi mais relevante, que foi mais tocado, é a questão do resíduo sólido. Então, como é que nós vamos trabalhar isso? Foi falado em tentar ver como é que está, né, como é que está o processo. Quem falou foi a Valéria, se não me engano, né? Sim, eu abri aqui a tela de novo. Então, Foi eu, sim. Vamos lá. Bom, eu não tenho... Desculpa, Fred. Como é a primeira vez que eu estou participando, eu não sei bem como que a dinâmica, como se desenvolve a dinâmica do fórum, mas, assim, eu proponho que a gente, quem não conhece, o primeiro movimento, não conhece os decretos, que passe a dar uma olhada
né, para ter um nivelamento mesmo de conhecimento, né? E depois, quem tem mais uma ação direta com resíduos, podia, sei lá, tentar buscar algumas referências para apresentar na próxima reunião como um mini panorama de como as coisas estão funcionando, entende? Não sei se todos os colegas assim pudessem dar enfim, enviar alguns insumos, olha, aqui a gente já desenvolve isso, ou eu conheço, enfim, dar algum direcionamento em termos da gente desenhar como é que isso está funcionando, a partir das nossas referências. Lógico, a gente não tem pernas para olhar, de repente, o estado inteiro, mas olhar alguma coisa que já vem acontecendo. Por exemplo, a Aline falou que tem um chamamento, né? O decreto 5940 não existe mais, mas eles recuperaram um decreto novo e estão botando no ar. O governo do estado mantém o 40645 ou ele desapareceu? Se mantém, alguém tem chamamento público aberto em termos da logística reversa e da coleta seletiva? Porque uma coisa puxa a outra, né? Em termos de coleta seletiva. Eu acho que a gente poderia fazer esse movimento, mas eu não sei bem como eu não conheço ainda a dinâmica, como isso poderia ser startado, entende? Mas eu acho que a minha sugestão é, nesse primeiro momento, ter minimamente uma noção de como que a coisa está funcionando. Fazer um painel sobre isso. Seria. Isso. Bom, vamos lá. Com vocês vão escolher. Estou inventando, né? Desculpa. Oi, eu levantei aqui a mão. Eu achei excelente a ideia da Valéria, de fazer um painel de qual é a situação do Estado, né, para todo mundo ter uma linguagem uniforme, todo mundo entender do tema. Fred, eu não entendo bem a dinâmica que nós temos aqui. A gente vai propor ações. Tá? Então, no primeiro momento, seria a gente fazer esse panorama, quem entende sobre o tema, apresentar para a gente, já destacar alguns pontos mais relevantes que a gente deveria ter mais atenção, e no segundo encontro a gente já fizesse algumas propostas. Isso, a gente alinhava. Acho que pode ser assim. Aline? Sim, deixa eu aproveitar e pegar aqui um histórico de como eram as reuniões. Nós tivemos, pelo menos uma vez ao ano, nós tivemos alguns panoramas, então, desde 2018, aqui no fórum. Tá? Normalmente chamávamos algum especialista na área, para falar sobre determinado tema e depois abríamos aí para perguntas. Eu vou sugerir uma pessoa que é bem atuante, hoje ela faz parte da rede de sustentabilidade chamada Recicla Porto, né? As redes de sustentabilidade hoje vêm atuando e vêm colaborando também financeiramente, em termos de compras compartilhadas. Chama-se Maria Carolina e ela é do INT. E eu lembro que quando surgiu esse decreto 10.936, eles fizeram uma reunião com representantes de cooperativas de catadores, até mesmo para sabermos qual é a visão deles com relação a esse novo decreto, considerando que o 5.940, que a Valéria falou, que obrigava a instituição da coleta seletiva solidária, ele, na verdade, ele foi revogado com a entrada do 10.936. Só que existem os prós e os contras sobre o ponto de vista dos catadores. E é interessante a gente saber isso, até para que a gente possa, de alguma maneira, colaborar. A questão hoje do chamamento público, apesar de ser obrigatório, são poucos os órgãos, porque você demanda aí de uma estrutura, são poucos os órgãos que hoje os têm. Então, é uma maneira também de colaborar. Então, a minha sugestão seria essa. Eu posso depois fazer a ponte aí, Fred, fique à disposição para eu apresentar a Maria Carolina. Ótimo. Ótimo, Aline. Obrigado. Então, já temos um dos nomes para compor esse painel da situação de resíduos sólidos no Estado, né? Então, continuemos. Eu acho, só um minuto, Fred. Eu acho que a gente, na verdade, é ótimo trazer uma pessoa. Eu posso me comprometer em falar alguma coisa a respeito dos decretos, porque eu estou participando na Secretaria da Presidência da República desde janeiro do GT, que foi instituído um GT
pelo presidente Lula, e alguns professores, catadores, mercado, né, pessoas que trabalham já com a logística reversa foram chamados para contribuir na reedição. E eu participei em janeiro, depois eu fui a Brasília, no Ministério do Meio Ambiente, conversar com a ministra Marina, depois eu retornei a Brasília para a assinatura dos decretos, e eu estou participando, participei dia 11, foi a primeira reunião do CISC. O que é o CISC? O CISC é o Comitê Interministerial de Inclusão Socioeconômica de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, que tem toda a representação de todos os ministérios, e eles estão estruturando alguns grupos de assessoramento com acadêmicos, com liderança de catadores. Então eu posso contribuir falando um pouco para o grupo, nesse primeiro momento, sobre o CISC, como é que tá funcionando o decreto, o Procatador. Eu acho que ajuda a dar um panorama. Já coloquei seu nome aqui. Tá bom. Luiz, você levantou a mão? Isso, acho que, não sei se for de interesse de todos também, a gente pode avaliar aqui a contribuição de apresentar o estudo da Firjan, né, o mapeamento de recicláveis, que a gente teve uma grande repercussão, aí a gente chegou a... Muito bom, Luiz. Em torno de R$ 1 bilhão por ano que são enterrados de resíduos, não sei se todos estiveram acompanhando. A gente está em andamento, né, o planejamento de atualização desses dados, né, com os novos dados aí de 2022, mas a gente pode trazer e avaliar, para tentar trazer também os pleitos aqui da indústria em relação a esses temas, né, que a gente tem uma série de questões em andamento, questões de bitributação, questões que a gente pode trazer para discutir. Ótimo, eu acho perfeito. Eu avalio internamente, a gente acompanha isso, essa questão da logística reversa e você tem um grande número de produtos que não são fabricados aqui no estado do Rio de Janeiro, são destinados para cá, e aí tem uma questão de como que isso é feito, muita parte do nosso consumo vem de outros estados, né, que é produzido aqui. Então, alguns pleitos a gente pode avaliar para trazer, e esse estudo aí do mapeamento. Tá ótimo, Luiz. Então, seu nome já acompanha a lista aqui do painel. Ok. Já temos 3 participações nesse painel, que é a Maria Carolina, do INT, não é isso? A Valéria Bastos, o Rio, e o Luiz da Firjan. Fred, eu estou passando lá no nosso grupo de WhatsApp o contato dela, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado. E também temos um dever de casa, que é a Valéria... Eu passei meu contato telefônico, mas eu não estou no grupo do WhatsApp. Eu passei por e-mail, não estou. As meninas estão acompanhando aqui. Eu vou colocar aqui no chat. Coloca no chat que elas já te colocam, tá? E a Valéria também passou o dever de casa, que é todo mundo estudar as leis, não é isso? Para que a gente esteja, né? Esteja todo mundo direitinho, afinado, né? Para que a gente possa discutir isso na próxima reunião, correto? Dever de casa será cumprido, espero. Meu Deus, já cheguei dando dever de casa. Coisa de professor. Professor, né? Mas aqui... Esse é o silêncio criativo, né? Tem ócio criativo, esse é o silêncio criativo. Só falta a tela azul e aquele barulho de grilo no fundo. Assim. Né? Bom, então eu vou entender que a gente já está fechando mais ou menos a próxima reunião. Nós continuamos a fechar nesse mês, mas já temos 3 nomes. Eu vou, com a ajuda de vocês, organizar esse painel e para que, a partir dali, a gente entenda quais são as futuras ações. Ok? Todo mundo concorda? Se ninguém tem mais nada a comentar e nada a falar, já estamos arrumados para a próxima reunião. Então, agradeço. Desculpa, eu só perdi o dia.
Eu perdi o dia. Quando eu cheguei, eu acho que você estava falando. Já tem a previsão de data, de agenda? A agenda da próxima reunião? Sim. Coloquei. Desculpa, eu coloquei. Lu, volta aquela. Na apresentação, só que eu peguei no final. Se não me engano, é 20 de maio. 18 de maio, né? 18 de maio. 18 de maio? Tudo bem, só para me agendar. Sem 18 problema. de maio, isso mesmo. Fred, posso dar só uma sugestão? Só uma sugestão? É para a gente estudar a matéria certa, né? Como bons estudantes. Valéria, que você deu uma atualizada para a gente nas leis também. Sim. Podia mandar as referências para a gente ler todo mundo a mesma Eu posso coisa. botar no grupo. Tá bom, Os obrigada. 2 decretos, sem problema. Porque eu não estava no grupo, então... Mas elas me inserindo no já grupo... ajuda a gente a estudar. Eu coloco lá, pode deixar. Assim que eu for inserida, eu coloco os 2 decretos. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Mais alguma colocação? Então, as nossas reuniões estão... A Cris e a Mara colocaram ali, 18/5 e 20/6. Tá? As nossas reuniões desse período ainda. Então, dia 18/5, nós temos o painel da situação de resíduos sólidos no Estado, né? Por enquanto, compondo Maria Carolina, espero que ela aceite, Valéria Bastos e Luiz Jupp. Qualquer sugestão, encaminha, né? O dever de casa, a Valéria já vai deixar lá no grupo, para que a gente possa ler, entender e trabalhar tudo isso. E o resto, se ninguém tem mais nada a falar, agradeço. Fred, só mais uma coisinha, desculpa. Será que nós teríamos algum estado que já tivesse uma política bem implementada, alguma experiência interessante para a gente trazer para a nossa discussão? Olha, a Valéria está acenando ali que não. Não, né? De logística reversa, a gente tem alguns estados que já estão com a lei regulamentada, mas quase todos, e o ano passado eu andei muito, Mato Grosso do Sul é o que está mais avançado, tem uma central bacana, tem uma articulação, mas, por exemplo, como diz a própria legislação, é necessário pagar pela prestação de serviços aos catadores, e eles não recebem pela prestação de serviços. Na coleta seletiva, o que eu tive lá, enfim, vivenciei com eles uma manhã inteira, e o que eles me falaram, embora tenha coleta seletiva, 40% é rejeito. Então a coleta não é seletiva, né? Então tem algum problema aí. Porque, na verdade, se tivesse toda uma política de recebimento disso na central, eles teriam, lógico que sempre teriam um rejeitinho, mas 40% é muito, muita coisa, né? Então, está girando, né? Mas tem algumas dificuldades. Mas se a gente quiser, num futuro, ter uma referência maior, Mato Grosso do Sul. Então, Valéria, não esquece de botar seu telefone no chat para as meninas botarem você no... Eu já botei. Já botou? Não apareceu. Já. Eu já botei. Ué. Foi para a Aline só, peraí. Acabou ficando direcionado. Foi direcionado. Mas eu vou botar aqui de novo para todo mundo. Para as meninas verem. Porque ficou direcionado só na Aline. Everyone. Agora vai. Pronto, agora foi para todo mundo. Perfeito. Porque tava na linha, eu fui no automático. Pá, mandei. Quanto 9, hein? Muito 9. Parece até artista. Muito fácil também. Porque tinha só um 9. Foram aumentando os 9. Aí eu fui tendo 9, 9, 9, 9. É muita coisa. Ok. Entendi. Ok. Mais alguém? Alguém? Alguma colocação?
Fred, me perdoe aí, eu vou precisar dar uma saída aqui. Estou sendo chamado aqui para Nós já estamos acabando. uma demanda, então vou precisar dar uma saidinha aqui. Tá ok. Obrigado aí por conhecer, né, mesmo remotamente, a todos aí. Alguns eu não vi as fotos, nem a minha, vocês viram, então ficou uma relação ainda virtual. Espero no outro momento já estar em condição de poder abrir câmera aí. E agradecer a gentileza de todos. Espero estar poder contribuir efetivamente aí com essa equipe e com todas essas discussões. Resíduo vai ser um pano para manga, água também vai ser pano para manga. Então, temos aí, acho que, muito trabalho, né? Enfim, com o pé no chão, né? Eu sempre digo isso. Podemos discutir tudo, mas sempre com o pé no chão, sabendo o que é possível, né? O ótimo é inimigo do bom, então vamos fazer o que é possível bem, do que tentar fazer o que é impossível de maneira mais ou menos, né? Perfeito. Então, acho que é essa a filosofia. Obrigado aí. Boa condução mais uma vez, Fred, e boa semana a todos aí. Obrigado, Pedro. Tchau. Também vou começar a encerrar, vou agradecendo a todos. Achei a reunião excelente, produtiva. Nós estamos com uma agenda para a próxima, já estamos com alguma coisa acontecendo e tem que ser assim, né? Infelizmente, temos pouco tempo e muito trabalho a fazer. Eu vou agradecer e quem quiser ter a última fala ou despedida, espero que um dia a gente possa fazer uma reunião presencial para que a gente possa se conhecer e tomar um cafezinho, né? Ok? Muito obrigado pela participação. Bom dia, gente. Boa semana. Foi um prazer e a gente vai trocando ideias aí. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, obrigado aí, pessoal. Bom dia.